Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam otimamente bem. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre sincronicidade, sinais do universo, como interpretá-los, qual o benefício de ter essa comunicação com o universo. E para elucidar isso, eu vou contar a história do meu símbolo, né? Da minha logo, que vocês podem ver aqui na capa, o bannerzinho do YouTube. Para quem não viu, dá uma olhada lá. Sei que gerou uma repercussão, né? Esse símbolo. Vou explicar como é que foi essa criação dele, porque é libelo. Antes de tudo, meus amores, eu gosto de trazer pra vocês que eu não gosto muito dessa posição de professora, tá? Eu prefiro mensageira, tá bom? Porque o professor tá ali muito comprometido, talvez, a ensinar algo, e eu não gosto muito disso. Eu gosto de trazer mensagens pra vocês, né? Eu não gosto de trazer conceitos de livros, explicar o que as pessoas já falaram. Eu gosto de trazer a vida prática, de como eu passo por esse processo e o que eu aprendi, tá bom? Então, muito do que eu falar aqui, nem de longe é uma verdade absoluta, nem perto disso, na verdade, né? Melhor dizendo. São só assuntos que eu vou compartilhar de acordo com o que eu vi na vida, tá bom? O que acontece? Sincronicidade é um termo que se popularizou, mas quem desenvolveu muito forte isso foi Carl Jung. E eu falo que Jung, assim, diante dos meus estudos, ele sempre foi um psicólogo, né? Um psicoterapeuta, se não me engano, que ele viu esse lado místico muito forte, mas de acordo com as raízes dele, ele era alemão, né? Ele trazia essa vertente muito dos estudos acadêmicos, ele sempre procurou trazer isso para uma racionalidade. Até que eu acho que chegou um momento da vida dele que ele falou assim, não dá, o negócio aqui, o buraco é mais embaixo, e aí ele deu uma entregada nesse mundo do inconsciente. Mas a sincronicidade em si foi algo que ele tentou provar, né? Foi algo que ele tentou desenvolver até cálculos e tudo mais. Eu achei aquele livro Sincronicidade extremamente desafiador de ler, de alguma forma, não foi algo que me pegou muito. Mas o que eu quero trazer aqui é o conceito sobre isso. Sincronicidade, como eu interpreto e como eu observei, nada mais é que a forma do universo se comunicar conosco. Tem uma frase bíblica que eu não sei qual é, mas enfim, não sei nem se é frase bíblica ou não, que fala que não tem uma planta, né? Não tem uma folha de uma árvore que não caia no chão, que não tenha um propósito, que não tenha um significado. Tudo tá interligado, sabe? É como se a gente estivesse numa teia cósmica e tudo tá conectado uma coisa na outra. Só que, obviamente, a nossa mente ela ainda não consegue desmistificar cada sinal, cada comunicação, até porque a gente ficaria um pouco louco. Mas algumas coisas a gente já consegue trazer para o nosso dia a dia. E isso a gente observa muito na sincronicidade, tá? É quando a gente começa a ver números iguais, ou quando a gente começa a ver repetidamente certos bichos, animais, sonhos, ou então você, por exemplo, eu acabei de fazer uma leitura pro outro canal, né, de tarô. Trouxe aqui um oráculo das fadas, falou, né, de dragões mágicos e tudo mais, e quando eu tirei com o tarô, saiu muito essas figuras desses animais mágicos, ou seja, diante de inúmeras possibilidades, a gente viu uma sincronicidade. Eu estava falando de um assunto, e aí eu fui tirar cartas com inúmeras possibilidades, e caiu exatamente o assunto que eu estava falando. Isso é uma sincronicidade, tá? É quando a gente vê conexão, é quando a gente vê que algo está conectado com outro. E isso é tão fascinante pra gente, porque perceba, a gente dá um senso de, ok, caminho certo, sabe? Dá um senso assim, tá conectado, tem algo conectado, não é tudo ao acaso. O ser humano ele tem uma dificuldade muito grande, né, de conceber essa ideia de acaso, de que estamos jogados ao caos, etc. Então, quando a gente sente que uma coisa está conectada com a outra e que tem algum sentido naquilo, é como se despertasse em nós um sentimento de realização. Por isso que eu acho que esse assunto é uma coisa que fascina tantas pessoas. Elas ficam assim muito vidradas a entender o que é a mensagem, porque ela sente um momento de conexão e vê que ela não é uma folha ao vento, que existe algo moldando os cenários da vida. E isso traz uma sensação de preenchimento para nós, né? E obviamente a espiritualidade, o universo, ele tem os meios de se comunicar conosco. O universo ele não entende com palavras, igual a gente está trocando aqui palavras.
E nada impede, das vezes, alguém ser usado para utilizar palavras para falar com você. Mas o universo, ele é como se fosse um arquétipo, né? Ele é uma energia. Então, ele não consegue se personificar numa pessoa. Oi, universo, estou te falando isso e aquilo. Ele usa tudo. Tudo, animais, pessoas, canetas, plantas. Ele utiliza essas energias, né, que são campos de energia, para trazer uma comunicação para você, né? Igual pessoas que às vezes se questionam da espiritualidade. Ah, por que meu mentor não fala comigo? Ele fala. Só que você que está aqui na carne, você acredita que o falar é ele se entrar numa energia corpórea e falar diretamente com você, só que ele está em outro plano, ele está em outro momento da vida dele, então ele pode utilizar sinais, energias, intuições, sentimentos para se comunicar com você. A gente tem que entender que quando a gente está na carne, a gente utiliza um tipo de linguagem. Quando a gente está nesse mundo astral, espiritual, é um outro tipo de linguagem, tá bom? Então a gente também não pode ficar tão engessado de achar que só porque não teve a forma de comunicação material e palpável que a gente queria, que deixa de ser uma comunicação. Muito pelo contrário, a gente que está aqui tentando se sutilizar, né? E é importante a gente começar a treinar a nossa mente para essa sutilização, tá bom? Então, uma das coisas que eu fico muito bravas, né, e que eu pego no pé de vocês, é quando a pessoa, ela pega e fala assim, apareceu tal bicho, o que que isso significa? Apareceu tal coisa, o que que isso é? Meus amores, posso falar uma coisa com vocês que eu acredito que talvez vocês não tenham ouvido em lugar nenhum, mas alguém tem que ser sincero com vocês? Isso é você com o universo, é você que tem que descobrir. Porque às vezes a forma como eu vejo um animal e o que aquele animal representa para mim é muito diferente com a sua história. Exemplo, quando eu pego um arquétipo do leão, da leoa, do tigre, etc., aquele animal ele me desperta alguns sentimentos de acordo com aquilo que eu vivi. Já para Vanessa ou para Adriana ou pro Eric é completamente diferente como aquilo se comunica com ele, sabe? E aqui ninguém tá falando que vai sair do simbolismo do que é um leão, porque a gente olha pro leão e a gente vê o quê? Aquela juba, aquela imponência, etc. Mas o que que essa imponência representa na sua vida? O que que te ativa? O que que te mostra assim no seu passado que fala assim, cara, nesse dia eu fui leão, nesse dia eu liberei um rugido? Ou então o que que isso te traz de assim, de vontade, de energia? Pra quê? Depende, cada um recebe as energias de forma diferente. Então quando você colocar na outra pessoa para ela te informar o que o universo está falando com você, esquece. Porque isso é justamente, é como se fosse um processo de psicoterapia, sabe? É você ali com o seu psicólogo, então é você com o universo. Você tem que começar a estreitar essa relação. Você tem que começar a fazer amizade com o universo e não esperar que uma terceira pessoa fale o que vocês estão conversando. Então, o primeiro ponto que vocês têm que se atentar a esse lado de sinais da espiritualidade e questão de sincronicidade é que não busque que o outro te traga respostas sobre isso. É seu dever, é a sua comunicação com a Mãe Gaia, a sua mãe. É você que tem que desenvolver esse laço. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você confiar no que você está sentindo, quanto mais você tiver esse autoconhecimento, maior o elo, mais forte fica esse elo e daqui a pouco é algo que fica intrínseco a você. Não tem como mais separar. Você vai ver que existe um cordão umbilical te ligando a essa energia. E é um processo simbiótico que não é que vai afastando com o tempo, pelo contrário, vai aumentando, você vai se conectando até que às vezes parece que vocês são um só. Então entenda uma coisa, às vezes eu sei que a gente fica muito animado, né, dá o nosso ego, fala, nossa, ali tem conexão e tal, eu consegui, né, estão falando comigo, mas
Isso é para todos os filhos de Gaia, isso é para todos nós. Isso é o normal. A gente que de alguma forma deu uma desconectada disso. Então, passado toda a euforia do momento, entenda, coloque seu pé no chão e entenda que isso é um processo muito natural e que a gente de alguma forma tem que voltar a ter na nossa vida. E eu reitero isso para vocês que eu bato nessa tecla. Não é o outro que vai te ensinar o que está sendo dito. É você que vai descobrir, porque é um processo de coração para coração. Não é um processo de ensinar, o outro te falar o que quer. É algo que você sente. Vai além da racionalidade. É aquela conexão que vai de cardíaco para cardíaco. É a sua conexão com a vida, com Gaia. E isso você vai desenvolvendo. Na primeira vez pode ser um pouco confuso. Na segunda, também confuso. Na 10ª, confuso. Quando chegar na 20ª, você já vai ver que vai ficar mais fácil. E você vai vendo que quanto mais você se conecta, mais sinais vêm e mais comprova aquilo que você pensou, achou, que no começo você pode achar, poxa, é loucura da minha cabeça. Aí a vida vai te mostrando que não. Então, uma confiança que não foi que ninguém te falou que você tem que ter. Você descobriu que tem que ter. Esse é um dos meus papéis aqui no canal. É mostrar que essa confiança, esse processo, é muito você com a sua descoberta. Porque isso ninguém te tira. Agora, se alguma pessoa te diz que aquilo pode ficar uma hora, você pode titubear em algum momento. Porque alguém te disse, você não viu. Alguém só te disse o que fazer. Mas quando você vê o negócio acontecendo, quando você vê o ela acontecendo e você vê que funciona na vida... Não é que, sabe, igual a gente fala, o poder de um mentor agindo na nossa vida. Só quem viu, só quem já sentiu, sabe o que é. Porque experienciou, porque viu acontecer. E isso muda muito o nosso interno. Coloca aqui nos comentários se você já passou por uma experiência que, assim, enquanto se torna muito clichê, muito blasé, as pessoas falam, você fala assim, cara, isso não é frase estereótipa, isso realmente aconteceu. Então, quando eu falo pra vocês assim, o poder de um mentor na vida de vocês, eu já tinha escutado uma frase, acho que foi uma taróloga falando isso, e eu ainda não tinha visto, eu ainda não tinha essa confiança, porque eu não tinha visto isso acontecer na minha vida. Até que o dia que eu venci todo o meu desconforto e confiei, tive fé para entregar, e eu vi acontecer. Então agora assim, quando eu falo isso para vocês, talvez vocês aí do outro lado sintam a energia, porque não é que eu reproduzi alguém falou, eu vi que alguém falou, falei assim, eu quero experienciar isso, eu quero ver o que é isso na prática. E hoje eu falo com força na palavra, porque a palavra ela não está só carregada de palavras e contextos e ideias. Ela tem materialidade, é uma coisa que de fato aconteceu, então ela tem uma carga energética maior. Tá? Vocês vão perceber que esses assuntos espirituais, eles são sempre muito abstratos e a gente vai tentando trazer para a racionalidade para que a gente tenha algum entendimento, tá bom? Então, o que acontece? Quando você vê esses momentos, você pode pesquisar, você pode se perguntar o que aquilo representa para você. Às vezes é só uma forma do universo te mostrar que você está conectado, que você não está sozinho, que está algo para acontecer. Só que a gente quer palavras, a gente quer o negócio na razão, a gente quer aquilo e tudo mais, e isso é um pouco cansativo, porque como eu disse, a gente está lidando com o sutil. O que a gente vê muito, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, que a boca fica seca, ainda mais nesse verão, né? Porque a gente vê muito essa coisa de números iguais. Tô vendo muito 11-11, tô vendo muito 4-4, tô vendo muito 12-12, ou então tô vendo horas iguais repetidamente durante o dia. O que eu considero isso, tá bom? O que eu percebo? Quando eu vejo que, independente de quais são as horas que estão aparecendo, no meu dia a dia tá aparecendo muito número igual, o que isso fala? Fala de um padrão. Fala de assim, caraca, eu tô vendo e eu tô vendo um negócio um igual ao outro. Chama atenção. Pra mim, é uma forma de o universo se comunicar comigo dizendo assim, tá na sincronicidade, tá certo, estamos aqui. Você tá mais conectado com o mundo espiritual. Quando eu não sinto uma mensagem específica, pra mim é só um elo de tipo assim, oi,
tá no caminho certo, vai que o negócio tá acontecendo, tá sincronizado com o seu papel, tá sincronizado, porque de fato o número igual traz essa simbologia de tá sincronístico, né? Sei lá, tá com uma energia de igual. Então me traz essa sensação de tipo de conexão. A desconexão é quando a gente está desalinhado. A conexão é quando traz esse alinhamento. Por isso que eu falo, o que horas iguais representam para você? É isso que você tem que se perguntar. Porque aí você começa a entender, a espiritualidade ela vai se comunicando com você no seu tino. Às vezes horas iguais para você representam uma outra coisa. E aí você tem que se questionar, o que isso representa pra mim? O que isso traz de sentimento pra mim? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Porque já entendi, é como se você criasse códigos pro universo, sabe? Tipo, e ele é inteligente, ele percebe. A Bruna, quando ela vê, porque já conhece antes da gente vir pro mundo, né? A Bruna, ela percebe quando vê horas iguais, dá um sentimento de conexão pra ela. Então, quando eu faço ela ver horas iguais, muito provavelmente é uma sensação de insegurança que eu tenho com algo, e o universo tá me trazendo horas iguais pra falar, tá conectado, pode ir em frente. Mas isso é o que representa pra mim. A espiritualidade, ela encontrou esse meio de se comunicar comigo. Vocês estão entendendo? Eu não considero que essa sincronicidade ela é padronizada para todo mundo. Porque eu acredito que as sincronicidades despertam coisas diferentes em pessoas diferentes. E aí se torna código seu com o universo. Igual numa questão com o tarô. O tarô, a cartomancia no geral, é um sistema muito inteligente. Eu falo que isso é uma energia, sabe? As cartas elas são muito inteligentes. Elas sabem como se comunicar com o cartomante. Por isso que eu falo que é uma ferramenta que quando a gente tem, ninguém mais pode tocar. Porque é como se criasse um elo com o cardíaco com as cartas. Exemplo, a maneira como eu interpreto o 2 de espadas, apesar de ser o 2 de espadas, se eu fosse dar aula e o fulano também, ele vai trazer a simbologia assim geral do 2 de espadas, mas a maneira como eu interpreto é diferente às vezes do meu coleguinha de trabalho. Então, o tarô, quando ele quer passar uma mensagem, ele tem a inteligência de mostrar as cartas, me trazer as cartas que vão me ajudar a receber aquela mensagem, de acordo com a minha vivência, com a minha visão de mundo, com a minha unicidade. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Coloca aqui nos comentários se vocês estão conseguindo acompanhar. E a mesma coisa com outro cartomante. O tarô, ele sabe trazer as cartas para a pessoa para chegar naquela mensagem. Por isso que é um sistema de simbiose com a carta. É muito respeito com a ferramenta. Porque ele sabe que a minha visão de mundo, de alguma forma, vai interferir de alguma forma no processo. Por mais que a gente se limpe, por mais que fala que não e tudo mais, o bom cartomante é aquele que cada vez menos coloca o seu tino pessoal para a interpretação das cartas. Só que não tem jeito, somos humanos, todos nós temos uma história. Então a simbiose com o tarô te ajuda a pensar a mensagem independente da sua forma de enxergar o mundo. Ele vai trazer aquilo que vai te facilitar a interpretação da mensagem que ele quer passar. E a mesma coisa a sua simbiose com o universo, que é seu dever de fazer. O universo, ele é inteligente. Ele sabe te despertar as emoções e o sentimento. Então, quando ele te traz horas iguais, a pergunta é: o que você sente com isso? O que você acredita que o universo está se comunicando com você? Te traz uma sensação de paz ou te traz uma sensação de alerta? Bruna, quando eu vejo horas iguais, eu fico alerta. Me dá uma sensação de que eu preciso estar alerta em alguma coisa. Então, representa isso para você, essa sincronicidade. Você percebe? Então, esse ponto, a gente pode, de alguma forma, se questionar e começar a fazer essa simbiose com o universo e criar nossos códigos de informação com ele. E ele segue. Tirando isso, quando a gente tem mensagens específicas, o que acontece nesse ponto? Quando você vê, tá vendo muito, por exemplo, 12, 12, 13, 13, números específicos. Você vai pesquisar pela numerologia ou pelas mensagens dos anjos o que aquele número está te falando. Porque ali tem uma especificidade. Ou seja, eu não estou só te mostrando horas iguais, eu estou sendo específico com algum número. E aquele número, ele tem uma vibração, ele tem uma mensagem para te falar. Então você, por conta própria, ou se você quiser contrato numerólogo, você vai começar a pesquisar a energia daquele mundo, daquele número. Exemplo, estou vendo muito
Deixa eu pensar no número aqui. 1313. Você vai pesquisar a simbologia do 13. O que é o número 13? O que ele representa o número 13? Depois você vai reduzir com o número 4. O que o número 4 representa na numerologia? O que ele fala o número 4? Depois você vai pegar 1313 e você vai somar e vai ver o que número que vai dar aquele e você vai pesquisar sobre esse número. E você vai correlacionar essas mensagens e vai ver o que faz sentido para você. Porque os números, eles transmitem uma ideia, eles transmitem uma mensagem. E aí é seu dever, de alguma forma, pesquisar. Então é aquilo que o universo está te falando. Se você está vendo muito o número 4, fala de estabilidade, fala dos 4 elementos, fala da conexão com a Terra, fala do arcano do imperador que fala de decisão, pode estar falando de empreendedorismo, pode estar te trazendo uma segurança, pode ser você uma pessoa que precisa de um emprego, precisa de uma segurança na Terra, então está mostrando que aquilo está vindo para você. O universo, ele tá te mostrando o que está acontecendo para segurar a nossa ansiedade de ver o negócio acontecer. Só que isso exige pesquisa, força de vontade e também tentar entender, né? E hoje a gente tem uma facilidade muito grande porque o acesso à informação está muito fácil. Então, quando você bota lá e tudo mais, você, de alguma forma, descobre o que aquilo significa para você. Agora, a mensagem, ela tá lá. Agora, você tem que, de alguma forma, decodificar o que ela representa interna para você. O número 4 vai falar, por exemplo, da estabilidade. O 555 fala do feminino. Então, você tem que, de alguma forma... A pessoa que tá vendo muito 55 pode falar de mudança também. Tá? E fala, por exemplo, você está estudando sobre as deusas e começou a ver muito 5-5. Você está muito conectado com a energia do feminino, tá? 3-3-3-3. Arcanjo fala de Sandalphon, que é um arcanjo, fala da matéria. Não vocês estão entendendo? A espiritualidade, e toda vez que vocês tiverem dificuldade não entender o que está acontecendo, vocês podem pedir, fala universo, me mostra. O que isso significa? A informação, ela vai vir. Esse processo de simbiose, você tem que começar a ter essa confiança e acreditar que ela vem no momento certo. Quando eu vi essa frase dessa moça que falou assim, o dia que vocês entenderem o que é um poder de mentor na vida de vocês, eu falei, eu quero entender isso, eu quero ver isso. Eu já tinha passado por situações onde eles exageram, mas eu queria consciente saber o que é isso para eu falar isso com propriedade. E eu pedi, eu falei, universo, me mostra o que é isso, eu quero ter essa experiência. Durou o que? Acho que uns 4 meses ou 5 meses para acontecer. Mas eu vi, eu tive. Então. Só que o problema é de que a gente quer tudo para ontem, né? A gente esquece que a gente está numa linearidade do tempo da 3D. Tá bom? Então, entenderam sobre isso? Agora, sobre essas questões dos animais. É a mesma coisa, meus amores. Ah, Bruna, tô vendo muito aranha. Tô sonhando com aranha. Você vai botar lá, vai pesquisar o que é aranha. O que é o animal de poder da aranha. O que a aranha representa. A aranha representa o feminino sombrio. Representa as tecelãs do destino. Representa a necessidade de organização da vida. Isso é uma teia. É um simbolismo. E símbolos a gente não interpreta pela racionalidade. Símbolos se comunicam com o nosso inconsciente. É o que eu falo para vocês. Não adianta vocês trazerem uma linguagem do inconsciente e querer adaptar ela à linguagem racional. Não vai rolar. Linguagem do sutil é linguagem do sutil. Linguagem da racionalidade é linguagem da racionalidade. Quando você vê uma sincronicidade ou quando você está vendo vários animais repetidamente dentro de casa, aquilo está se comunicando com o seu inconsciente. Então você tem que se abrir para aquilo. A aranha, ela fala de uma necessidade de organização. Eu vou te dar um exemplo muito nítido, muito claro. Toda vez que eu preciso fazer uma mudança no meu local de trabalho, eu começo a ver muita aranha. Eu começo. E obviamente eu tenho a mente racional para vocês, que às vezes eu demoro a pegar, mas ela já conversou com o meu inconsciente. Então, o que acontece? Independente da minha vontade, não é programado. Agora eu já sei, depois de 3 vezes isso acontecer, porque às vezes precisa acontecer. Lembra que eu te falei, na primeira vez é confuso, na segunda é confuso. Daqui a pouco você vê que o negócio realmente acontece, tem um encaixe. Então depois, acho que da segunda ou da terceira vez que eu pude entender, a aranha vai começar a ter mudança. Eu vou ter que começar a organizar
os cenários. A primeira vez eu comecei a ver aranha, 2 dias depois tava eu... Não foi intencional, tá? Não foi intencional. Eu comecei a mudar tudo, me deu vontade de mudar tudo. Eu olhei pro quarto de trabalho, eu falei assim, ai, que negócio, sabe? Tava com uma energia estranha, alguma coisa precisa mudar. Aí esses dias, olha que interessante, eu não tinha percebido, eu não tinha me ligado, percebi agora falando um vídeo pra vocês. Eu tava tendo muita aranha na minha casa, muita aranha. Começou a aparecer aranha. E ontem eu fiz toda essa mudança. Ontem eu olhei eu não queria entrar no meu quarto de trabalho. Eu olhei, eu senti uma energia meio parada, estagnada. Eu falei assim, cara, ou vou fazer uma baita limpeza, só que eu não sentia que era energia pesada, eu me sentia uma energia estranha. E aí, não deu outra. Arrumei. E agora eu não tô vendo mais aranha dentro de casa. Então você percebe? A aranha se comunicou com o meu inconsciente. Se comunicou. E agora, eu já sei. Quando elas começam a aparecer, porque eu preciso reorganizar, eu preciso retrabalhar. E a aranha, ela traz esse sentido de organização e de destino e de conexão e de coloque as coisas no seu lugar para que as coisas começam a reverberar energeticamente alinhado. Mas também pra mim é isso. Agora, para outra pessoa, pode ser que a aranha apareça para ela no sentido de conexão com o feminino sombrio. Quando aparece muita aranha é porque eu tô começando de alguma forma a ser boazinha demais, ou ser uma pessoa que tá engolindo muito sapo, que não tô me posicionando, eu não tô deixando esse meu lado do feminino rebelde, né, do feminino que traz limites, né, desse feminino temido, né, pela sociedade, que coloca muita mulher nesse sentido angelical e tudo mais. Eu tô reprimindo essa minha essência. Então, para uma pessoa, a aranha, ela pode representar que a pessoa está reprimindo o feminino sombrio dela e que está querendo vir à tona. Você percebe a diferença? Para alguns pode ser a cobra. A cobra representa dualidade, representa a Lilith, a nossa Lilith. Só que para uns a cobra pode conversar com a pessoa falando de Lilith. Para outras a cobra pode ser o animal de poder do xamanismo que limpa a energia negativa mais pesada que tem. Então você tem que se perguntar o que aquilo representa pra mim. E quando você pergunta, a resposta vem. Foi o que eu falei da aranha. Eu aprendi da aranha. Mas eu aprendi o que? Na prática. O que ela tava falando comigo. Eu olhava pra aranha e falava, o que você tá falando comigo? E ela falou. Então você percebe a situação e você vai começando a ter esses códigos de linguagem com o universo. Tá? Então essa é a mesma coisa com os animais. Você vai, pesquisa e vê aquilo que se encaixa para você. Porque às vezes um animal, ela representa múltiplas coisas para as pessoas, por mais que ele tenha a essência dele. Então cada coisa vai falar com você de uma forma e é seu dever interpretar esses sinais. Você vai começando a entender esses códigos e o que aquilo representa para você, tá bom? Agora eu vou contar sobre a logo, a libélula, né, que vocês estão vendo, e como de alguma forma foi esse processo de produção dela, essa escolha da libélula. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ih, tá com o meu plano aqui embaixo. E como isso se teve essa repercussão pra mim, né? E foi através de sinais. Eu tava com essa coisa da criação do canal que eu queria trazer aqui pra vocês e tudo mais. E o nome foi tudo assim enviado e etc. E a logo, o que aconteceu? Eu tô aqui enrolando porque eu já tô cansada. Chega uma hora que eu me canso de falar, misericórdia, mas eu vou contar essa história pra vocês. Falar bem curtinho. Eu comecei a ver esse canal, como é que eu ia fazer o banner e tudo mais. Estava no processo de construção, que eu queria fazer um banner bonitinho, uma capa, eu quero tudo correlacionado. E aí eu comecei a ver libélulas. Elas começaram a me perseguir, né? Quando eu tava nesse processo. Tanto que a Fran, né, que fez, talentosíssima, ela fez um processo de criação lindo da logo. Eu não sei se é bem logo, que ela tá criando a minha identidade visual com relação a isso, mas eu acredito que seja uma logo. E ela fez aí eu não gostei, porque tinha minha foto e tudo mais, eu achei que não tava encaixando. E ela, sabe, tava ali no processo de criação e eu comecei a ver muita libélula, muito. Começou a aparecer, elas começaram a me perseguir, pessoal. Me perseguir, eu vi uma, depois vi outra. E chegou uma hora que eu tava no meu quarto, que eu acho que o universo tava falando assim, ô idiota. O
Brincadeiras à parte. Eu tô falando com você, então me escuta, que às vezes ele quase que escancara na nossa cara. Eu tava deitada na cama e ela posou aqui. Eu falei, entendi, eu acho que você quer me dizer alguma coisa, né? E ficou rodopiando lá no quarto. Não satisfeito disso, eu saí do quarto, meu quarto onde eu durmo, né, e tudo mais, vim pro meu quarto de trabalho, ela veio me seguindo. E aí, o que acontece? Aqui no meu quarto tem um ar-condicionado, fechei, eu entrei, falei, que bonitinha, tá me seguindo. Entrei, eu não sei como, aquela libélula entrou dentro do meu quarto, ou seja, ela entrou junto comigo. E não saiu. Não saiu. E ela ficou, aqui ficava meus altares, né? Ela ficou exatamente no meio dos altares, entre a Hecate e a Freia, e não saía dali. Até que chegou um momento, eu falei que ela veio pra pertinho de mim, né? Ficou ali na janela. Falei, vou soltar ela porque ela vai morrer aqui dentro. Aí eu fui, peguei ela, soltei, e aí ela seguiu o caminho dela. E quando eu fui pesquisar sobre a libélula e tudo mais, com todos os significados que ela tinha, o que ela representa pra mim, tá? O que mais me chamou atenção? Tem isso, quando você pesquisa, tem algo sobre o animal que chama muito a atenção da gente, chama muita atenção. A libélula, ela é carnívora. Ela apesar dela ser muito, ela parece uma fada, né? Ela lembra aquelas asinhas dela, aquela coisa bonita, aquela coisa que parece muito frágil, mas ela é um inseto extremamente carnívoro, o que é muito diferente da aparência dela. Ela tem aquela aparência frágil, que parece frágil, linkada ao elemento ar, sabe? Aquela coisa sutil, mas ao mesmo tempo ela é carnívora, ou seja, traz essa ideia de carnalidade, de força, sabe? Esse lado sombra da gente. E, obviamente, simbolismo é difícil, é desafiador explicar com palavras. E eu falei, cara, isso é muito eu. Porque vocês olham assim pra mim, você vê, eu sou baixinha, né? Você vê assim uma menina que parece às vezes uma menina, sabe? Uma pessoa que às vezes você fala, poxa, carinha de fada, esse meu jeitinho e tudo mais. Mas por dentro, aquilo que eu sou diante da minha história é muito forte, sabe? Tipo, apesar de ter essa aparência, por dentro traz essa questão dessa força, né? Dessa energia da terra que eu carrego diante da minha experiência de vida. Então eu me conectei muito com a libélula. Eu olhei pra ela e falei assim, cara, é isso. Ela tem essa aparência, mas ela é carnívora, ela vai pra matéria, sabe? Ela tá lá, ela tem força de vontade, traz essa luz e essa sombra. E pra quem não sabe, meu nome é Bruna Beatriz. Bruna representa morena, escura, e Beatriz representa clara, essa coisa mais angelical. O que é meus dois lados, sabe? Eu tenho, isso eu diz nas minhas deusas, a Freia, que traz esse sentido muito mais conectado com o povo feérico, etc. E a Hecate, que traz essa energia do sombrio, da dificuldade, daquilo que a gente de alguma forma acessa dentro de nós. Então esses contrapontos sempre me marcaram muito. Apesar de ser uma menina extremamente feminina, eu adoro me cuidar, vaidosa, uso minhas roupinhas lá coloridas de fada e tudo mais, essa coisa. Por dentro existe uma fortaleza, existe uma Bruna que pode ser muito carnívora, sabe? E interpreta carnívora no sentido não literal da coisa, mas no sentido forte. Entende? No sentido de tipo, se tiver que ir, a gente vai, a gente entende a força da vida, sabe? Se tiver que lidar com a energia telúrica, a gente lida, entende? Então traz essa dualidade muito forte. E foi por isso a construção da libélula. E aí foi nesse sentido, eu nunca tinha pensado em libélula, ainda mais, eu nunca tinha pensado nem em logo, na verdade. E aí eu lembro que eu falei com a Fran, eu falei assim, Fran, a gente pode incluir uma libélula no meu banner? Aí ela, claro! E ela tem uma tatuagem de libélula, ela ama libélula, ela não sabe porque amava libélula, então ela amou fazer uma libélula no meu coisa e fez toda assim, tem outros pontos, né? Tem outras mensagens ali na logo, tem a lua, etc, que representa a lua cheia, a lua crescente, que fala das coisas da vida. Tudo foi calculado, sabe? Mas o que eu quero te dizer é que o principal ali tá a libélula. E foi nessa comunicação com o universo que eu entendi o que ia trazer esse canal, que é justamente o nome Caminhos da Sacerdotisa. A sacerdotisa, ela traz essa conexão com o feminino, que é a energia da cobra, que é da dualidade, sabe? Que traz esse sentido da energia da terra, que a vida ela é dual, tanto o bem, o mal, o certo e errado. Igual a natureza ela não é boa nem má.
ela simplesmente é aquela parte instintual da coisa, muita conexão com o nosso corpo emocional, tá tudo interligado, sabe? São mensagens subliminares e inconscientes para despertar em vocês a ideia do canal. Aqui atrás, ó, por exemplo, é um símbolo de Hecate, tá? Que traz essa energia justamente do acesso ao inconsciente, porque muito das minhas leituras que você vê no outro canal, que eu falo, acessa muito esse mundo do sutil, do nosso inconsciente. Então, de alguma forma, eu preciso abrir esse horizonte para que vocês entendam a mensagem. Então, Hecate, ela traz isso, o sentido da profundeza da nossa mente, por isso que representa um labirinto. E é nesse labirinto que a gente vai para dentro que a gente encontra a nossa verdadeira essência. Tá? E aí eu contei a história da logo para vocês, que vocês tinham me perguntado sobre isso, né? E para a área, de alguma forma, elucidar essa ideia do universo se comunicando com a gente. E é muito incrível, coloca aqui nos comentários se já aconteceu com você. Às vezes o universo, ele escancara na nossa cara, que a gente não tava percebendo. Que eu tava vendo libelas, eu falei assim, que bonitinho, né? Elas aparecendo para mim e tudo mais. Aí eu entendi que elas queriam fazer parte dessa jornada nesse novo canal. Tanto que depois que teve a libela, apareceu somente mais uma, que foi no processo de finalização da logo, né, do banner, quando eu falei pra Fran, tá aprovado, que foi a última que apareceu pra mim, que eu até mandei foto pra ela. Depois disso elas deram uma sumida, ou seja, já completei minha mensagem. Então isso mostra o quanto a gente está conectado, esse cordão umbilical com Gaia. Então eles vêm, é como se atraísse. Eu preciso mostrar uma mensagem para ela. Existe uma energia a ser passada, existe uma mensagem, existe uma energia a ser passada, sabe? Então, meus amores, é isso. Já falei demais da conta, tá? Pro primeiro vídeo, do primeiro canal, ali para explicar sobre a libela, eu dei uma enroladinha, mas é porque eu já tava, sabe, cansada e tava vindo para outro assunto. Coloca aqui nos comentários os temas que vocês de alguma forma querem me ver falando aqui. A ideia, a proposta é toda quinta-feira sair um vídeo novo aqui no canal. Por que eu digo isso? Porque toda quinta-feira, mas as coisas acontecem, é Deus a permitir, mas a ideia é toda quinta-feira ter aqui um vídeo novo. Então vocês podem botar nos comentários, eu vou estar sempre de olho nas temáticas que vocês querem que eu traga, e aquilo que eu não falar nunca, gente, que vocês coloquem, não adianta ficar insistindo. Às vezes é porque eu não sei, tá? Não vou falar de uma coisa que eu não sei, que eu não sinto de falar. E tem muito dos mentores, né, trazendo aquilo que vou conversar com vocês, tá bom? E não sai do vídeo sem antes curtir, comentar, compartilhar. Por quê? Porque a sua interação faz o canal crescer. É um canal novo e isso vai ajudar demais aqui no desenvolvimento dele, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima!